coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição, Tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. com Jesus. Com Jesus no coração a gente Aleluia. é feliz. Declare nessa noite. É feliz. Com Jesus na condição, Tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ergue suas mãos e adore o Senhor. Aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. aleluia, Deus está aqui, amém? Diga para o seu irmão aí, Deus está aqui nessa noite. E por isso nós estamos aqui para adorá-lo em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim, ó. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Oh, aleluia. Deus está aqui, Declare nessa noite. tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo. Declare. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. E Ele está aqui. Ele está aqui. Deus Declare. está aqui, Aleluia. tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, Oh, Senhor, nós cremos. tão certo como eu te falo, Oh, tão certo. tão certo como eu te falo, Aleluia. tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque estamos na tua casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu querido, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como foi seu domingo, mas eu quero te dizer de um Deus que não importa o que estamos passando ou vivendo, nós vamos seguindo essa caminhada de fé com muito louvor.
É com muito louvor, porque nós sabemos que do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Aleluia, Deus, nós sabemos que o Senhor não rejeita a oração, porque nós sabemos, ó Pai, que oração, ela é alimento. Aleluia. Te adoramos, meu Rei de Israel. Faça dessa canção a sua oração em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Declare para a sua vida em nome de Jesus. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia, Jesus, nós cremos. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então declare assim, ó. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Declare isso nessa noite em nome de Jesus. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Oh, aleluia, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Não declare assim, ó. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Assim, ó. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Eu começo a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A igreja declare: com muito louvor, com muito louvor. Declare, igreja: com muito louvor. Aleluia, com muito louvor.
E quando nós cantamos com muito louvor, nós sabemos que do outro lado, sobre as águas, nós cantamos o hino da vitória. Aleluia! Deus faz o mar abrir sobre a sua vida, meu querido. E nós passamos e nós glorificamos o nome dele. Aleluia! Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Aleluia! Ele vai te fazer andar sobre as águas em nome de Jesus. Aleluia! Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Declare aleluia. Aleluia. E quando você passar do outro lado, você vai declarar: Aleluia. Aleluia. Ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz, aleluia. e me faz andar. E ele nos faz andar. E ele te faz andar, meu querido. Tu és Senhor. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Declare aleluia. Aleluia. Declaramos, Senhor. Aleluia. Santo e bendito é o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Bendito, santo é o Senhor, o Deus da nossa salvação, que vive e reina para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, boa noite. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Pode se assentar por um instante. Eu gostaria de convidar as crianças para vir até aqui à frente. Nós vamos orar pela vida de cada uma delas e elas vão para a salinha. Vamos lá, criançada, monitora. As monitoras estão vindo ali. Vamos chegando, crianças. Isso. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Igreja, estenda suas mãos aqui à frente. Amém?
e vamos orar por cada uma delas. Glória a Deus. Vamos orar então, estenda suas mãos. Pai amado e querido Deus soberano, eis aqui cada uma dessas crianças, ó Pai. Ó Deus, filhos, filhas, netos, netas, meu Pai. Ó Deus, sobrinhos, sobrinhas, toma a vida deles em tuas mãos, meu Pai, abençoe a infância, Deus, que eles sejam educados, firmados na tua palavra, em nome de Jesus. Pai, dá saúde a cada um deles, livra de todo mal, toda enfermidade, livra, Senhor, ó Deus, as artimanhas do diabo. Pai amado e querido, que essas crianças, ó Pai, sejam protegidas pelo Senhor em nome de Jesus. Abençoe a vida, Senhor, de cada uma das monitoras. Pai, seja com elas orientando, dando direção para educar, para passar a tua palavra, os teus princípios a cada uma dessas crianças. Nós oramos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Vamos lá, criançada, passar a linha? Isso. Igreja, coloque sobre seus pés. Nós vamos receber com bastante carinho, louvando a Deus pela vida do nosso pastor Marcos. Amém? Louve a Deus com suas palmas. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, igreja. Você pode aplaudir melhor, porque Jesus merece. Vamos aplaudir ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, tremendo, poderoso. Bata palmas, diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Igreja vitoriosa, boa noite. Paz seja convosco. Que bom nós estarmos na presença de Deus, né? Que bom você estar aqui. Você já viu como Deus caprichou e pede você? Dá um sorriso para essa pessoa, diga para ele que bom te ver na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã, né, nós tivemos uma atividade, apresentação daquela peça e superlotou, né, encheu de cadeiras. E eu fiquei, oh Deus, que tenha pessoas à noite. E eu fiquei feliz de ver você aqui. Amém, meu irmão? Amém mesmo? Vamos cantar um louvor bem alegre, glorificando a Deus? Amém? Vamos cantar. Oh, maravilha! Deus é bom, meu irmão, em todo o tempo. Aleluia! Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Juntos e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Aleluia. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Diga pro seu vizinho, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Aliança, aliança no Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um
no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda o Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, por favor, se assente. Eu quero louvar a Deus. Quero bendizer a Deus pela sua vida. Você que foi ontem no Super Face a Face, gratuito, né? Gratuito não, a igreja pagou para que os irmãos pudessem participar. Que Deus te abençoe. As pessoas me mandaram mensagens, pastor, extraordinário, valeu a pena, muito bom, obrigado. A igreja, puxa, investindo, né? Então, glória a Deus, foi muito bom, né? O alvo ali era bem menos pessoas, mas tínhamos ali umas 200 e poucas pessoas, né? E foi muito bom. É o primeiro Super Face a Face e certamente terão outros. E você que não pôde ir, não pôde se envolver, você possa estar participando. Mas eu deixo aqui meu agradecimento. Eu quero agradecer também, irmãos, você que se dispôs a ajudar ontem no trabalho de crianças. Nosso Ministério de Crianças é um ministério que luta bravamente. Eu louvo a Deus pelas monitoras, né? Algumas desanimaram e desistiram, mas há aquele remanescente de Deus, sabe? Aquele que não desanima. E eu louvo a Deus pelo trabalho do departamento infantil. E ontem teve um super culto de crianças, foi extraordinário. E eu quero agradecer aos irmãos. Às vezes os irmãos me veem lá nos grupos da igreja pedindo: ô irmãos, você que tem carro, nos ajude aqui. Você possa buscar as crianças das células. A maioria das crianças que vêm são das células que estão paradas há 2 anos e até hoje as crianças vêm. E o problema é que elas estão do outro lado da BR. E nós temos, por uma decisão, né, de jamais deixar atravessar essas crianças a pé. Nós, se não tiver carro para buscar elas e trazê-las no carro, por lado de cá, não vai atravessar a pé, porque a BR é muito perigosa. Então, eu achei que a gente não ia conseguir alguém que pudesse nos ajudar. E graças a Deus, você abriu o coração. Eu estou até a fim de descobrir quem é que na última hora, que eu estava lá no Super Face a Face, saí correndo, mas no meio do caminho descobri que Deus tocou no coração de 2 pessoas e pôde estar. Então, meu amado, eu quero agradecer e lembrar, irmãos, às vezes nós pedimos a Deus algo. Deus, me dá a graça de eu tirar a carteira, tirar a habilitação. E é uma luta, né, irmãos? Você que tirou, sabe lá aquela batalha. E a gente ora: Deus, eu quero até, o Senhor me abençoando, eu vou usar isso para a sua obra. Outra hora a gente ora pedindo: Deus, abre as portas, eu preciso de um carro. Eu preciso de um veículo, Deus. E eu vou até usar esse veículo quando precisar para a obra do Senhor. E Deus é bom, amém, meu irmão? Diga: Deus é bom. Deus de fato é bom, irmãos. E sabe o que acontece? As portas se abrem e a pessoa consegue comprar o carro. Né? Pastor, que benção. Alguns ainda, né? Pede: pastor, o senhor ora aqui, e a gente ora abençoando aquela aquisição, pedindo que Deus dê conservação, que Deus abençoe, que ele seja feliz com aquele carro. E aí, meus amados irmãos, sabe? Quando aparecem essas oportunidades, é a chance da gente mostrar: Deus, eu orei pedindo, e a obra de Deus está precisando de alguém que possa buscar as crianças, pôr no carro. Não dá nem 10 minutos, dá a volta ali na BR e deixar aqui na porta. Na hora que terminar, fazer o mesmo sentido, né? Então, quando tiver esses chamados, irmãos, em nome de Jesus, que você possa dizer: eis-me aqui. Use seu carro também para a glória de Deus, para abençoar a obra de Deus. Esteja sempre disponível. Ontem, normalmente, o meu carro que a gente usa não tinha condição, porque nós estávamos lá. Mas eu pensei, falei: eu levo a turma lá. Acabou que não precisou de eu levar, mas eu precisava estar lá para distribuir as inscrições da entrada. Eu falei assim: eu entrego lá e saio correndo para cá, pego as crianças, deixo aqui,
volto para lá, depois na hora que terminar aqui, eu pego as crianças e ponho de volta lá. Quando eu comecei a fazer isso, eu descobri que a pastora tinha conseguido 2 pessoas de última hora. Então, que a gente possa ter isso no coração, amém? Diga comigo, tudo que Deus me der, eu quero colocar à disposição do reino de Deus. Amém? Amém mesmo? Queridos, nós queremos apresentar e consagrar a Deus uma criança. E eu gostaria que todos nós pudéssemos participar deste momento único, deste momento abençoado, né? Singular na vida desta criança e na vida também desta família. E eu gostaria de convidar aqui à frente, gostaria de convidar o casal pastor Renato de Freitas Miranda e Aline Cristina Barreto Coelho Miranda, trazendo nos braços a Sara Coelho Miranda. Vamos receber aplaudindo a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, também gostaria de convidar aqui os conselheiros ou intercessores, aqueles que vão estar por perto, auxiliando na criação e na educação desta criança, da Sara. Eu gostaria de convidar aqui ao altar da Casa de Deus a Cíntia. Por favor, Cíntia. Gostaria também de convidar a Dani. Por favor. Amém. Vamos aplaudir a Deus. Gostaria de convidar... Glória a Deus. Gostaria também de convidar o Charlton, esposo da Dani, para vir ao altar. Amém? Gostaria também de convidar a Viviane. Amém? Vamos aplaudir a Deus por esses visitantes, por essas pessoas tão importantes. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é muito bom ter vocês aqui no altar. Eu queria pedir os conselheiros, fique do lado de cá, ó, que aí, isso, pode ficar aí, Viviane, isso, pode ficar dividido, né? Senão o altar entorta aqui, amém? Irmãos, sejam bem-vindos, viu, Charlton? Dani, Cíntia, Viviane, seja bem-vindo ao altar da Casa de Deus, que Deus continue os abençoando de uma maneira especial. Este momento é um momento singular na vida da Sara. Ela não tem esse entendimento ainda, mas certamente o que vamos fazer aqui agora vai influenciar toda a vida da Sara. Nós louvamos a Deus pelos nossos filhos, os filhos que Deus nos dá, né? E este é um momento muito importante na vida do cristão. Quando Deus dá a ele filhos, ele tem a primeira preocupação: Senhor, eu quero levá-lo ao altar para estar apresentando ao Senhor. Eu gostaria de ler aqui um trecho bíblico da palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 22 e 23. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. Há um texto também muito importante do qual eu quero fazer menção. Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Amém? Efésios 6, verso 4. Este é um momento importante. Junto com a Sara, Deus deu também uma missão. Deus deu também um propósito. Junto com os nossos filhos vem a tarefa de cuidá-los, a tarefa de ensiná-los. E a Bíblia Sagrada, ela diz algo importante no livro de Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. E esta é uma missão dada por Deus a nós, pais e mães. Estar aqui no altar, Aline e Renato, significa duas coisas importantes. A primeira delas é o coração grato a Deus. Coração grato a Deus pela essa criança abençoada, perfeita, saudável, que vem trazendo alegria para a vida deste casal. Então é a gratidão. Senhor, o Senhor é bom, o
o Senhor é misericordioso e nos deu a Sara para alegrar a nossa vida. Mas há também um segundo significado importante quando a gente vem para o altar apresentar ao Senhor as nossas crianças. Há o significado de aceitar ou não o desafio de Deus, que é ensinar a Sara a andar no caminho do Senhor. Há um detalhe neste verso que diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Ensinar no caminho. E muitas vezes os pais ensinam o caminho, mas não ensinam no caminho. Ensinar no caminho significa estar com a sua criança neste caminho. Eu vejo muitos pais dizendo: olha, filho, filha, faça assim, ó, mas não faça o que o papai está fazendo aqui agora não, ou o que a mamãe está fazendo. Olha, filho, não fala palavrão, mas quando o papai está falando aquilo ali, não repita, né? Outra hora diz: vai para a escolinha lá na igreja. Eu não vou não, mas você vai, tá? Na realidade, ensinar a criança no caminho é ser uma referência para ela nesse caminho. É dizer: faça o que o seu pai e sua mãe estão fazendo. Olhe para nós. É isso que você precisa fazer para ser abençoado. Então, ensinar a criança no caminho, pastor Renato e Aline, é a grande missão de Deus para vocês. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus gracioso, né, gente? Deus não nos pede nada impossível. Ele sempre nos dá a graça. Ele sempre, com misericórdia e graça, Ele nos capacita a fazer o que Ele espera que a gente faça. Então eu pergunto a vocês dois, Aline, Renato, vocês aceitam esse desafio de Deus? Amém? Que o Senhor possa capacitar vocês a tal coisa. Capacitar vocês todos os dias, com paciência, com sabedoria. Efésios 6,4, criai-os na disciplina e na instrução, né? Então, muitas vezes, nós vemos filhos que são criados de uma maneira assim que não tem limites. Mas a Bíblia ensina que é desde pequeno que a gente mostra que existem limites que precisam ser respeitados. Que Deus capacite vocês dois a cumprir com excelência a tarefa de ensinar, de educar, de conduzir a Sara no caminho do Senhor. Eu gostaria também de dar uma palavra a vocês que aqui estão, como conselheiros ou intercessores. O fato de vocês terem sido convidados para participar deste momento significa uma coisa muito legal, que vocês são pessoas muito importantes para esse casal. A gente normalmente não convida qualquer pessoa para estar num momento bom. Então, isso é bom saber, né, Viviane? Que o casal tem uma grande consideração, né? E este convite para estar aqui é para ter duas coisas importantes. A primeira, ser o intercessor. O que é o intercessor? É aquele que vai estar diante de Deus, orando e pedindo: Deus, abençoa a vida da Sara, livra ela de todo mal. A Sarinha está crescendo, dá ela proteção, sabedoria, né? Esse é o intercessor. A segunda coisa importante é estar presente, dando bons conselhos, né? Estar presente, estar por perto, dando bons conselhos, aquele conselho que vai acrescentar, né, algo bom. E às vezes o bom conselho é melhor do que o bom presente, né? E que não se falte o presente, né, que ela vai agradecer por isso, porém, muito melhor ainda o conselho. Amém? Vocês aceitam esse desafio também deste casal a vocês? Que Deus também capacite vocês. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. É a segunda consagração hoje, né? A Sarinha está ali, nunca veio no colo desse pastor. E agora eu vou pôr uma máscara bonita que neném fica alegre quando vê ela. Queridos irmãos, estenda suas mãos aqui, em nome de Jesus.
nós ungimos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bondoso Senhor, Deus de toda glória, Deus de todo poder, nós estendemos as mãos aqui em direção à vida da Sara Coelho Miranda, ó Deus, nascida em 26 de julho de 2021. Deus, nós te louvamos por este presente do Senhor para a vida deste casal, Aline e Renato. Te louvamos, ó Deus, pela vida da Sara, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar esta criança em todos os dias da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos e acompanhe ela em todos os seus caminhos. Deus, que o Senhor destaque os teus anjos e livre e proteja ela de todo mal. Senhor, que a tua boa mão possa estar, ó Deus, abençoando, trazendo a tua bênção. A bênção, ó Deus, do crescimento, do desenvolvimento, que ela possa se desenvolver em todos os sentidos, psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Deus, que ela cresça, que ela seja motivo de alegria para os seus pais, motivo de orgulho, ó Deus, para os seus amigos e para toda a sua família. Amado Senhor e Deus, nós te pedimos que os planos e projetos do Senhor para a vida da Sara se cumpra. Deus, capacita a Aline, o Renato, a estar, ó Deus, sendo referencial de vida e de bênção na tua presença para a vida da Sara. Deus, eu oro pela fase da adolescência, ó Deus, da juventude, também a fase adulta da Sara. Que a Sara, Senhor, ande nos teus caminhos, que ela seja sensível à sua voz. Ó Deus, que a Sara possa fazer a sua vontade, que ela seja uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Deus, oramos agora, e agora te pedimos que a bênção do Senhor permaneça sobre ela. Como ministro do teu evangelho, eu apresento e consagro a ti a vida da Sara Coelho Miranda, e declaro sobre a vida dela, abençoada com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a igreja diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Ei, beleza. Glória a Deus. Bendita será sua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Faltou o retratista, né? Na minha época era o retratista. Ô, Charles, chega aqui, cola aqui em mim aqui. Amém? Vamos guardar aqui. Amém? Que Deus abençoe. Sorria, pessoal. Glória a Deus, maravilha. Deus abençoe a Aline, Deus abençoe Renato, Deus abençoe Chalto, Deus abençoe Dani, Cíntia, e Deus abençoe Viviane, né? Deus abençoe. Vamos aplaudir mais uma vez essa família, em nome de Jesus. Fique à vontade, querido. Deus abençoe, em nome de Jesus. Maravilha. Irmãos, nós podemos assentar, desculpa, viu? Glória a Deus. Irmãos, vamos adorar a Deus com a nossa oferta ou com o nosso dízimo? Amém? Glória a Deus, maravilha, né? Eu falei hoje de manhã, falei, vocês ficam deixando esses meninos crescer, depois eles, né, tá enxergando, porque o neném, quando é novinho, não enxerga muito não, né? Mas depois vai ficando mais velho, começa a ver o que é bonito e o que é feio. Aí, as últimas apresentações, o neném correu. Eu fiquei olhando para ela assim, tomara que não corra. Não correu não, é de Deus aí, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos adorar a Deus com a nossa oferta ou com o nosso dízimo? Quero te convidar a ofertar. Hoje é domingo de primícias, né? A gente tem por hábito separar a nossa oferta de primícia. Faça isso para a glória de Deus, né? Eu sempre digo que é algo de agradar a Deus, né? Quando você está ofertando, você está agradando ao Senhor. E também se envolvendo
com esta obra. E eu te convido a estar ofertando em nome de Jesus. Ou você que porventura vai consagrar a sua oferta, pegue na sua mão, vamos apresentar ao Rei Jesus, vamos pedir, Deus, abençoe de maneira especial a vida deles em nome de Jesus. Irmãos, erga a sua mão aos céus, receba esta oração de fé, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta noite, Senhor, nós apresentamos a Ti, ó Pai, cada dizimista e ofertante da Tua casa. Senhor, queremos, ó Pai, que nesta noite as Tuas bênçãos, Pai, venha ser derramada sobre a vida de cada um que tem sido fiel. Abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas, que todos possam experimentar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado na vida daquele que é fiel. E nós consagramos todos os dízimos e as ofertas para mantimento da Tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Traga com alegria nesta noite ao gasofilaço. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, o teu querer, faça o que está em teu Vamos nos colocar de pé, meu irmão. coração. Olha as palmas, cante. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Ele é o provedor nas nossas vidas. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada. Êxodo, amém? Capítulo 13. Vamos ler do verso 17 e o verso 18. Amém? Obrigado aos irmãos do louvor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e o 18. Amém? Olha o que diz aí a palavra de Deus. Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto, pois Deus disse, para que o povo não se arrependa e, vendo a guerra, volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Amém, meus amados? Verso 17 novamente. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto, pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Povo de Deus, podemos assentar em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Espírito Santo, fala comigo nesta hora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o texto que lemos aqui é um texto conhecido do Velho Testamento, mas que tem neles lições importantes para nós. Muitas vezes nós somos tentados a sempre procurar o mais fácil, a sempre procurar aquilo que é mais fácil. Ah não, isso é muito difícil, vamos naquele ali que é mais fácil. Isso é natural do ser humano. Nós procuramos aquele caminho mais fácil, aquela situação, aquela coisa que precisamos fazer de uma maneira mais fácil. Isso é natural.
Nós muitas vezes queremos ir pelo caminho mais curto. Afinal de contas, nós somos hoje em dia tomados pela ansiedade. O ser humano moderno é tomado por ansiedade de compromissos, de propósitos, ansiedade de realizações, de querer fazer. E nós somos tentados sempre a ir pelo caminho mais curto, ir pelo caminho mais tranquilo. Assim somos nós. Mas, irmãos, quando se trata de Deus, muitas vezes Deus vai tomar atitudes que nós vamos estranhar e nós não vamos entender. Talvez algo que aconteça hoje em sua vida, você não está entendendo os porquês. Talvez você tenha tentado escolher explicações para determinadas coisas, das quais você não as terá. Jesus, certa feita, disse assim ao povo que o ouvia: o que eu faço agora não entenderás hoje, mas chegará o tempo que vocês vão entender. Existem coisas que num primeiro momento nós não vamos entender Deus. Ó Deus, por que isso? Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor está fazendo eu passar por isso? Irmãos, Deus, Ele não é limitado no seu entendimento como nós, seres humanos. Eu e você somos limitados no nosso entendimento. Eu e você somos limitados naquilo que podemos entender sobre as coisas que vivemos. E muitas vezes, na nossa pouca condição de entender as coisas, nós não vamos entender por que Deus fez. Quem nunca chorou por alguém que se foi? Por alguém que se foi e a gente se pega sentado chorando ou pensando: Deus era tão novo, Deus era tão bom essa pessoa, porque o Senhor a levou. Olha, Deus, eu não entendo porque o Senhor permitiu e porque o Senhor recolheu esta vida agora. Quantas vezes vemos situações como essas? Quantas vezes a gente está fiel, andando na presença de Deus e algo ruim acontece, né? Às vezes a gente, principalmente nós cristãos, pensamos que coisas ruins não acontecem a pessoas boas, não acontece a pessoas que têm ali um problema, vamos dizer assim, que têm ali uma vida na presença de Deus. Eu quero dizer a você uma coisa, amados irmãos: se nós formos procurar a resposta para tudo, se nós formos procurar a resposta para todos os detalhes, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. Mas eu quero lembrar aqui a você, aqui a Bíblia está dizendo que o povo de Israel, depois de centenas de anos, ali cativeiros no Egito, eles agora estão indo para a terra prometida. Depois de Deus enviar as pragas, e cada uma das pragas humilhar um deus do Egito, as pragas serviram para humilhar os deuses que os egípcios tinham. As rãs, havia a praga das rãs que remetia à fertilidade, e Deus quis humilhar, mostrando a grandeza do Deus de Israel. Após todas aquelas calamidades, a morte dos primogênitos, então a dureza do coração de Faraó foi vencida. E Faraó então libera o povo de Israel. Verso 17 diz que ele libera. E a partir do momento que ele libera, a Bíblia diz que Deus então começou a conduzir o seu povo através de Moisés. Mas algo interessante aqui nós percebemos. No verso 17, a Bíblia diz assim: Deus não os levou. Põe o texto no telão, por favor, meu irmão. Deus não os levou pela terra dos filisteus. Irmãos amados, Deus é aquele que guia a nossa vida. Quem aqui um dia entregou sua vida a Jesus aqui? Amém? Nós muitas vezes vemos pessoas que entregam a vida a Jesus, mas quem continua no comando é ela mesma. Jesus não tem a oportunidade de dar a direção na vida dela. O que eu quero dizer a você é: meu amado irmão, deixa Deus guiar a sua vida. A Bíblia está dizendo que Deus então não levou o povo pela terra dos filisteus, né? E a Bíblia diz, irmãos, que o caminho passando pela terra dos filisteus para chegar em Canaã, o caminho era mais perto.
passando pelas terras dos filisteus, o caminho era mais curto. E aí vem Deus. Deus resolve guiar o seu povo e falar com eles: não, vocês não vão passar pela terra dos filisteus. Deus não permitiu que eles passassem pelo caminho mais curto. Às vezes a gente fica vendo assim: meu Deus, 40 anos no deserto, por que o Senhor permitiu? Irmãos, Deus propositalmente, quando o povo sai do Egito, Deus os guia por um caminho mais longo. O caminho à terra dos filisteus era mais perto, mas Deus faz eles rodearem por outro caminho. Por isso demorou 40 anos. Amados, por que Deus nos tira do caminho mais curto? Por que Deus nos tira e nos leva por um caminho mais longo? Por que Deus faz a gente dar algumas voltas na nossa vida? A Bíblia diz que Deus tinha a intenção de conhecer o coração do povo. Deus tinha a intenção de conhecer o coração do seu povo. Por isso, então, Deus faz eles não irem pelo caminho mais curto, mas ir pelo caminho mais longo. E muitas vezes, Deus permite situações na nossa vida para que a gente dê uma volta a mais, para que a gente demore um pouco a mais, porque naquele tempo, Deus está tratando conosco. Os 40 anos, o caminho mais longo para chegar a Canaã, era um tratar de Deus. E muitas vezes, aquilo que não entendemos, aquilo que Deus permite, também é um tratar de Deus. Já houveram coisas em minha vida que eu não gostei. Já fizeram coisas que eu odiei. E que por muito tempo eu fiquei engasgado. Mas a gente vai ficando velho e vai percebendo que muitas coisas que Deus permitiu acontecer, fazia, em última análise, fazia parte de um tratamento de Deus na nossa vida. Amados irmãos, Deus, Ele não é o Deus, não faz de qualquer jeito, não. Deus faz tudo com um propósito determinado. Não é isso que diz lá em Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Deus faz coisas com um propósito. E aqui nós vemos, a gente podia pensar assim: não, eu vou tirar o povo, eles estão numa escravidão há tanto tempo, eu vou tirar eles logo pelo caminho mais curto e levar eles logo para a terra que mana leite e mel. Esse é o nosso entendimento. Porém, Deus fez o povo andar mais. E às vezes, é Deus fazendo isso conosco hoje. Em uma área da sua vida, Deus está, trabalhando, fazendo dar voltas a mais. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada assim nos diz. A Bíblia Sagrada assim nos ensina. Amados, a Bíblia nos ensina que Deus fez o povo não passar pela terra dos filisteus. Por que não ir pela terra dos filisteus? Deus tinha um propósito. Deus não queria que o povo enfrentasse a guerra ao sair do Egito. Às vezes, Deus nos fazer passar por uma coisa a mais, não é porque Ele é mau, é justamente o contrário, é porque Ele é bom. Porque se Deus permite eles passarem pela terra dos filisteus, eles teriam desanimado. E olha, irmãos, nós, povo de Deus, às vezes para desanimar é fácil. É só fazer uma pressãozinha que a pessoa já desiste. As pessoas já, vamos embora, acabou. Sabe, irmãos? E eu quero lembrar a você uma coisa. Se eles vão pelo caminho mais curto, boa parte do povo, se não todo ele, teria apedrejado Moisés no início daquela caminhada e eles teriam voltado para a escravidão. Eles fugiriam da batalha, da dureza da guerra. Então Deus, ao fazê-los andar mais, ao fazê-los dar uma volta maior, Deus não fazia isso porque Deus era mau. Deus estava fazendo isso porque Deus estava evitando algumas situações difíceis em sua vida. E eu quero ser profeta de Deus e dizer para você, essa situação que você está enfrentando, você pode crescer mais nela do que em qualquer outra situação. Situações chatas, situações que exigem de nós algo, situações em que Deus usa ela para o nosso crescimento.
Deus fez isso com o povo de Israel. Por que passar no caminho dos filisteus? Por que ir por uma terra que, assim, tem guerras? Deus nos evitando enfrentarmos a batalha naquele momento. Amados, o segundo propósito, pelo qual Deus evitou o povo passar pela terra, por aquela terra do caminho mais curto, e mandou o povo pela terra do caminho mais longo. O segundo propósito, sabe qual é, irmãos? O segundo propósito é que eles, ao verem a guerra, eles não se arrependam e voltem atrás. Às vezes, quantas pessoas aceitam a Jesus e voltam atrás? Quantas pessoas dizem, Jesus, eu sou do Senhor, e depois vai para o mundo e abandona o Evangelho? Quantas pessoas você conhece que faz um compromisso com Deus e não vai adiante? Irmãos, muitas vezes Deus vai fazer a gente dar o caminho mais longo para que a gente não volte atrás, para que a gente não desista. Às vezes a gente tem desistido fácil. Às vezes a gente tem desistido muito fácil. E eu peço a Deus que a gente não desista. Às vezes, quantos de nós temos desistido? Olha, irmãos, desistir sempre vai ser o mais fácil. E quando Deus fala, vocês não vão pelo caminho mais fácil, eu vou levar vocês por um caminho mais longo, era justamente para evitar o povo, enfrentar a dureza da guerra, e o povo se arrependa. E a Bíblia ainda fala relatos em que vários momentos, irmãos, o povo foi tentado a desistir, e alguns voltaram para o Egito. Alguns disseram para Moisés, olha, eu estou com saudade da cebola do Egito. Eu estou com saudade da vida no Egito. Irmãos, quanta gente prova e bebe da presença de Deus e depois volta para o mundão. Quanta gente anda no caminho do Senhor, muitas vezes é até um instrumento na mão do Senhor e depois desiste. E quantas vezes nós cedemos a essas tentações? Deus, ao fazê-los ir pelo caminho mais longo, Deus estava evitando que eles fossem tentados a voltar ao Egito, a desistir daquilo que Deus tinha para eles. Irmãos, às vezes você está cansado de orar e perguntar a Deus por quê? A resposta está aí. Deus não é mau, Deus está protegendo a nossa vida, nos fazendo permanecer e alcançar o que Ele tinha para as nossas vidas. Diga comigo, nem sempre o melhor caminho é o caminho mais curto. Amém, meu irmão? Neste mesmo texto, este mesmo livro, no capítulo 3, versículo 12, vai nos dizer assim, glória a Deus, não precisa abrir lá, mas se quiser pôr no telão, verso 3 de Êxodo, capítulo 3, verso 12, diz assim, respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado do Egito o meu povo, servireis neste monte. Irmãos, aqui, um dos propósitos que Deus fez o povo ir pelo caminho mais longo, é porque Deus queria que o povo adorasse a Ele no Sinai. O caminho do deserto era o caminho mais perto para chegar no Sinai. E quando eles saem do Egito, a palavra que Moisés dá para Faraó é que eu e o meu povo, nós vamos para o deserto e nós vamos adorar a Deus. Uma das propostas que Faraó faz para Moisés é, vai os homens, mas fica as mulheres e as crianças. O diabo sempre faz essas propostas, né? Não vai, uma parte fica aqui. Vocês vão lá e adoram, mas as mulheres e as crianças ficam. O diabo sempre faz isso para dividir a força, dividir a família, não é isso? Mas o que Moisés diz? Nenhuma unha ficará para trás no Egito. Todos nós iremos e vamos adorar. Aonde que eles iriam adorar, pastor? Eles iriam adorar no Monte Sinai. Eles iam adorar ali no Monte Sinai. E Deus os conduz pelo caminho mais longo, a fim de que eles pudessem aprender a adorar ao Senhor. Às vezes, é no meio das lutas, no meio das batalhas, das
das dificuldades é que Deus quer nos ensinar a adorá-lo. Eu gosto de dizer que as maiores músicas de louvor, elas surgem em meio a tempos difíceis. Momento de luta, momento de lágrima, é o tempo em que a sua adoração está de maneira poderosa diante de Deus. Irmãos, eles estão passando pelo caminho mais longo, eles estão no deserto, mas eles vão ali para adorar. Aprendo com isso uma coisa, que é no meio da luta que Deus espera que a gente o adore. Quantas pessoas, eles só lembram de Deus por um instante. Mas, irmãos, eu quero lembrar a você, no meio da luta e da prova, ouse adorar a Deus. Erga a sua voz e adore o Rei dos Reis. Erga as suas mãos e glorifique ao Senhor. Olha, irmão, no meio da prova, no meio da luta, estou passando pelo deserto, estou passando pela dificuldade. O Senhor é comigo e eu quero adorá-lo. Irmãos, adore ao Senhor. Ah, pastor, eu não entendo porque Deus está permitindo isso. Está tudo estranho. Olha, pastor, eu nunca passei por isso. Pastor, me sinto só. Pastor, me sinto abandonado. Pastor, eu acho que Deus esqueceu, desistiu de mim. Não, irmão, Deus está esperando neste momento. Não a lamúria, não a murmuração, não aquele momento de depressivo, de meu Deus. Não, mas Deus está esperando nós erguermos as mãos e adorá-lo em plena tempestade. Erga as suas mãos. Você pode fazer isso agora? Erga as suas mãos e aplauda ao Senhor, dizendo: Deus, no meio do deserto, no meio da tempestade, eu quero adorá-lo. Aleluia. Nós lemos Êxodo 3:12 para dizer que no meio do caminho mais longo, Deus já tinha dito: eu vou estar com vocês. Eu vou estar no meio de vocês. E vocês vão me adorar lá naquele monte. Irmãos, o caminho pode ser mais longo. A gente pode até não entender. Mas a gente precisa estar certo de uma coisa: o meu Deus está comigo. O caminho pode ser mais longo, mas é porque Ele está me protegendo da guerra. Ele está me tirando do tempo de tentação para que eu não volte atrás. Ele está me levando para que eu esteja no lugar que Ele quer que eu esteja. Irmão, as lutas nos faz crescer. As batalhas nos faz crescer, nos faz amadurecer. Luta não é para você desistir, não é para você desanimar. Luta é para te tornar mais forte, para estar mais focado naquilo que Deus já te chamou. E olha que coisa linda, Deus dizendo para Moisés: certamente eu serei contigo, e este te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, me servireis, ou servireis a Deus, neste monte. Era o Monte Sinai, no caminho mais longo. Deus quer que a gente tenha tempos com Ele. Não espere a coisa estar tudo tranquilo. Adore a Deus no meio da tempestade. Adore a Deus. Deus às vezes vai te fazer tirar as facilidades de perto de você, mas é porque Ele quer você no lugar certo, para que Ele trabalhe na sua vida e na nossa vida. Às vezes isso acontece, irmão, na vida da gente a nível de igreja. Eu sinto este tempo um tempo de tratamento de Deus com a nossa igreja. Um tempo de tratamento. Quantas vezes já lamentei, já chorei, mas Deus tem nos mostrado que é um tempo de tratamento. É um tempo de sacudir de Deus. Sabe, irmãos? Para ver até quanto nós estamos tão focados em adorar a Deus aqui. Olha, irmãos, e muitas vezes nós somos reprovados nessa hora. Deus está tratando. Não é hora da gente abaixar a guarda, não é hora da gente desanimar, mas é hora de a gente lembrar: no caminho mais longo Deus está comigo, eu não vou desistir agora. No caminho mais longo eu não entendo, nós já podíamos estar em Canaã, mas Deus nos fez passar por aqui, e agora, puxa vida, estamos passando essa situação, mas Deus está te convidando a servi-lo, a adorá-lo. Irmão, agora você não entende, mas daqui a um tempo vai entender. Não pare. Diga para o seu irmão: não desista. Diga: o caminho mais longo é o caminho que Deus quer que você vá. E ali naquele caminho, diga, naquele caminho, Ele quer ouvir o seu louvor.
Ele quer ver as suas mãos estendidas para adorá-lo. Então, muitas vezes, a gente acha que Deus é o Deus das facilidades. E Deus não é o Deus das facilidades. Você já ouviu aquela frase? Puxa, por que para a gente que é de Jesus as coisas tudo é mais difícil? Né? Por que parece que tudo é mais... Oh, meu Deus! Às vezes lá aquele mundano cheio de demônio já está lá na frente e a gente está nessa prova aqui. Não se preocupe. Não se preocupe. Irmão, ande na direção de Deus. Certamente não faltaram pessoas para dizer para Moisés no começo da caminhada: Moisés, por que nós estamos passando por aqui se a gente podia chegar mais rápido por lá? Irmãos, às vezes nós temos nossas opiniões, mas Deus é soberano e nos dirige os passos. Como o escritor de Salmos diz, o homem faz planos, do coração do homem vêm os planos, mas a resposta certa vem de Deus. Amém? Então, às vezes o plano nosso é um, mas o de Deus é outro. E Deus poderia sim ter levado o povo por um caminho tão tranquilo não, tão curto. E olha o que o texto diz: Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto. Deus muitas vezes vai ir contra a nossa lógica, mas Deus espera que a gente confiemos nele e saibamos: Senhor, eu não entendo o que o Senhor quer, mas eu sei que o Senhor sabe o melhor para a nossa vida. Deus sabe o melhor para nós. Deus sabe o melhor para a sua família. Deus sabe o melhor para o seu casamento. É tempo, sabe, irmão, da gente pôr o pé no caminho e firmar com Jesus. Gente firmar com o Senhor. Da gente não desistir. Da gente fazer a vontade de Deus. E eu termino essa palavra dizendo: você está disposto a ir pelo caminho mais curto ou o caminho que Deus está guiando você? Eu quero terminar com aquela historinha que quase todo pregador já contou. Daquela pessoa que tinha que carregar, cada um carrega a sua cruz. E ele pegou lá a cruz dele. E ele e o companheiro pegou a cruz e os dois estão indo em direção a encontrar-se com Deus. Cada um carregando a sua cruz. Mas de repente um achou mais fácil cortar um pedacinho da cruz. E ele cortou o pedaço da cruz e ria do outro, falou: você está carregando essa cruz toda, olha aí que beleza, está mais fácil caminhar assim. E ele andou mais um tempo e falou: vou tirar mais um pedaço. Daqui a pouco estava tão pequeno que ele já nem carregava nos ombros, ele carregava debaixo do braço, de tão pequeno. Mas chegando lá, no final daquela caminhada, tinha um grande abismo para atravessar. Cada um precisava usar a sua cruz para atravessar. Aquele que com obediência fez o que era mais difícil e com fé, acreditando no seu Deus, fez aquilo que era mais correto, obedientemente. Ele pega a cruz e ele joga sobre a face do abismo e cria ali uma ponte para que ele passe. Ele passa e atravessa do outro lado, pega a sua cruz e chega até o Senhor. Mas aquele outro, ao chegar diante daquela situação, ele olhou e viu o tamanhozinho da cruz que ele tinha trago. E ele percebeu que aquilo que era mais fácil para ele, não era o que Deus tinha para ele. Às vezes, irmãos, nós queremos as facilidades. Deus não nos prometeu facilidades. Deus nos prometeu chateações, lutas. Ah, pastor, mas é verdade. E quanta gente entende que, não, eu vou estar em Cristo e eu não vou ter mais situações assim. Não, irmão, situações difíceis vamos ter. Mas a Bíblia diz, Êxodo 3, aqui 12, que o Senhor estaria presente com eles. O Senhor, a luta pode vir, irmão. A batalha pode vir. Mas siga obedientemente ao Senhor, porque Ele é contigo. O caminho está longo, está cansado, já damos volta, já chegamos no Sinai. Olha, demos volta, Israel deu várias voltas em torno do Sinai, depois acampou em frente ao Sinai. Deus deu a eles as leis, Deus deu a eles as leis cerimoniais, as leis morais. Deus ensinou tudo através de Moisés, treinando o povo, e logo depois Deus tira o povo dali. Irmãos, eu quero dizer a você uma coisa: Deus, irmãos, Ele está nos treinando. Não pare, não desanime,
Ele é conosco para nos fortalecer. Ainda que o caminho seja longo, Ele é contigo em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Pai Celestial, Deus, o Senhor poderia levar o povo a um caminho tão mais curto e tão mais rápido. Mas Deus, nós vemos que o Senhor muitas vezes vai nos fazer caminhar por caminhos mais longos, porque o Senhor quer conhecer o nosso coração e saber até o quanto este coração está rendido ao Senhor. Deus, o Senhor quer nos livrar de problemas. O Senhor quer nos livrar de problemas. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora e pedimos que o Senhor abra o entendimento. Eu creio que o Senhor falou ao coração do povo. Que o Senhor abra o entendimento para que aquele que está desanimando, porque o caminho está longo, porque a coisa está difícil, ele se lembre, o Senhor está me conduzindo. E ainda que o caminho seja mais difícil, Ele está comigo e vai me dar vitória. Quantos creem, diga amém. Erga sua mão e vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deus é bom. Você pode aplaudir e dizer: o meu Deus é bom. Glória a Deus. Os irmãos chegaram depois do horário. Irmãos, vamos fazer a consagração e apresentação de mais uma criança, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar aqui à frente a Ana Alice Rocha de Oliveira, trazendo nos braços o Vitor Hugo Rocha de Oliveira. Vamos aplaudir a Deus por esta mãe. Glória a Deus. Oi, Ana, seja bem-vinda aqui. Estou lembrando você desse tamanho aqui, correndo aqui na igreja. Olha o tamanhozão que você está. Por favor, pode ficar aqui com o Vitor Hugo, essa criança abençoada, né? Eu gostaria também de convidar aqui ao altar os conselheiros, a Carla, gostaria de que a igreja recebesse com palmas, também a Patrícia, também o Nilson. Gostaria de convidar aqui ao altar também a Fernanda. Vamos aplaudir a Deus, recebendo essas pessoas aqui ao altar da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, né? Maravilha, Deus é bom. Glória a Deus. Meus irmãos, tem mais alguém que é para ser chamado ou só esses aqui? Só esses, né? O pai, eu não chamei porque eu não estava aqui, o nome eu não chamei. Por favor, me perdoe, viu, meu querido? Como é que você chama? Jefferson. Vamos aplaudir a Deus pelo papai aí. Amém? Porque normalmente está escrito aqui. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Meus irmãos, como nós já dissemos hoje ainda, nós estamos num momento muito importante. Talvez a igreja entenda, é mais um momento. Não, mas este é um momento singular na vida do Vitor Hugo. E, apesar dele não entender, este é um momento que pode ser um divisor de águas na vida dele. Também é um momento importante na vida da Ana Alice, a mãe, e também na vida do Jefferson, não é isso, Jefferson? Que é o pai. Por que é um momento importante? Porque é um momento em que vocês estão trazendo a bênção, né, a criança que Deus deu até o altar. E isso é muito importante. Há um texto bíblico do qual eu quero fazer menção aqui da palavra de Deus. Está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 24 e 28. Havendo-o desmamado,
tomou consigo com um novilho de 3 anos, e uma efa de farinha, e uma odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda criança, pelo que também agora eu o entrego ao Senhor, por todos os dias da vida que viver, pertencerá ao Senhor. Efésios, que já lemos aqui, Efésios 6,4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Irmãos, este primeiro texto vai nos falar da atitude da mãe do profeta Samuel. Ana era uma mulher estéril que não podia dar luz a filhos, e ela então ora, ela chora no altar e ela pede a Deus, faz um propósito com o Senhor e fala: Senhor, se o Senhor me der uma criança, me der a alegria de ser mãe, eu então, ó Deus, quero dedicar este filho para o Senhor. E ele vai servir ao Senhor durante toda a sua vida. E ela faz aquele voto. E a Bíblia diz que Deus concedeu a petição dela. Deus fez e permitiu que aquela mulher se engravidasse. Nasceu a criança. E o texto que lemos diz que quando a criança desmamou, ela leva a criança até o templo. Nós precisamos entender que nós vamos consagrar a Deus as nossas crianças. Elas são do Senhor e o Senhor colocou elas sob a nossa responsabilidade. Jefferson e Ana, eu quero dizer que o Vitor Hugo, ele é um presente de Deus para a vida de vocês. E Deus, junto com esta criança, deu também uma grande missão para vocês. Sabe? Qual é, pastor? A missão de educar e de ensinar o Vitor Hugo o caminho certo, o caminho correto que ele deve andar. A Bíblia diz que não há, Jefferson, condição de você ensinar o Vitor Hugo se você não estiver nesse caminho. Não funciona com as nossas crianças dizer: olha, vai por aquele caminho, se a gente está em outro. Então, a melhor maneira, Ana Alice, de você ensinar ao seu filho, Vitor Hugo, é você sendo o exemplo de Deus para a vida dele. Há uma coisa que a Bíblia não diz, mas eu acredito que Deus fará. Quando nós chegarmos no céu, quando chegarmos diante de Deus, Jefferson e Ana, uma das coisas que Deus vai perguntar para nós é: o que é que vocês fizeram do filho que eu dei a vocês? Muitas vezes nós temos visto a completa falta de compromisso dos pais em educar os seus filhos. Vivemos num tempo cheio de narrativas para mudar a cabeça das nossas crianças, tentando implantar coisas que não agradam a Deus. Hoje, mais do que nunca, se faz necessário, Jefferson e Ana, que a gente esteja na presença de Deus, ensinando os nossos filhos a amar a Deus e obedecer ao Senhor. Eu quero perguntar ao Jefferson e à Ana Alice: vocês hoje estão sendo desafiados a ensinar o Vitor Hugo a andar na presença de Deus, a educá-lo no caminho do Senhor. Eu quero perguntar, Jefferson, Ana, vocês aceitam esse desafio de Deus? Aceitam essa missão, Jefferson? Eu quero também dizer a vocês: olha, vocês não estão sozinhos nesta missão. Deus está capacitando você para ser o pai que o Vitor Hugo vai ver orando, vai ver buscando a Deus. Nos momentos de luta, Jefferson, nos momentos de dificuldade, deixa ele ver você fazendo algo para Deus. Sabe por quê? Quando ele crescer, ele vai lembrar: meu pai era um homem de fé. Meu pai era um homem que cria em Deus. O meu pai era um homem que buscava a Deus. Amém? Ana, você é uma menina criada no caminho do Senhor. E eu quero dizer a você: este é o tempo que Deus está te dando a oportunidade de você estar no caminho de Deus. Não é conhecer o caminho, não, é estar no caminho, para ensinar a esta criança e ela crescer e ser um homem de Deus, um homem de bem na sociedade, em nome de Jesus.
seja uma referência de Deus para ele. Amém? Quero dizer aqui aos avós, né? E também também que foram convidadas para serem conselheiras, né? E intercessoras. Duas coisas é importante de vocês. Os avós já são naturalmente intercessores. Já são aqueles que oram independente de qualquer coisa. Vocês duas são convidadas a serem conselheiras e intercessoras. O conselheiro é aquele que dá bom conselho. E o bom conselho é aquele conselho que está de acordo com a palavra de Deus. A segunda coisa é ser intercessor. Eu creio que vocês são pessoas de fé e é importante que vocês orem pela vida do Vitor Hugo. Vai chegar momentos em que os pais vão precisar de apoio. Apoio com uma boa palavra, com um abraço. Não, Ana, vai dar tudo certo. Né? Vai precisar de tempos em que o Vitor Hugo vai precisar de alguém orar por ele. Amém? E que os irmãos, que vocês sejam essas pessoas. Amém? Para dar o bom conselho e para ser um bom intercessor tem que estar por perto. Então acompanhe de perto a criação, né? Ajudando, abraçando e incentivando a criação do Vitor Hugo Rocha de Oliveira. Vamos chegar mais perto aqui do altar? Amém? Glória a Deus. Igreja, vamos nos colocar de pés em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é... Glória a Deus, né, meus irmãos? Estenda suas mãos aqui sobre a vida do Vitor Hugo Rocha de Oliveira. Nós ungimos agora, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bondoso Senhor, nesta hora, Deus, queremos unir a nossa fé e estendemos as mãos ao altar, ó Deus, para apresentar a Ti a vida desta criança, a vida do Vitor Hugo Rocha de Oliveira, nascido em 3 de setembro de 2021. Deus, os pais, a Ana e o Jefferson, ó Deus, cheios de alegria e de gratidão pela vida desta criança, trazem ele ao altar. E, ó Deus, sobre os meus braços, como ministro do Evangelho, eu, ó Deus, quero te pedir, abençoa o Vitor Hugo. Ó Deus, na sua infância, em todos os dias da sua vida, que o Vitor cresça, que ele seja livre de todo mal, de todo acidente, de tudo que não presta e que não provém do Senhor. Que a tua mão esteja sobre ele, guardando e protegendo. Abençoa, destacando anjos, ó Deus, para guardar ele em todos os caminhos. Senhor, que o Vitor Hugo cresça, que ele se desenvolva em todos os sentidos, que ele seja, meu Deus, a alegria, Senhor, dos seus pais, que seja o orgulho desta família, ó Deus, que ele cresça, que o Senhor faça dele um jovem abençoado, um adolescente cheio do Espírito Santo, que ele tenha o coração sensível e inclinado ao Senhor, ó Deus, faz dele um instrumento poderoso neste mundo, que ele seja um homem honesto e um homem de bem. Ó Deus querido, eu oro pedindo ao Senhor que as ricas bênçãos do Senhor permaneçam sobre ele. Ó Deus, orienta, Senhor, o Jefferson. Ó Deus, este pai tão jovem que aqui está. A Ana, tão jovem e já mãe. Mas, Senhor, capacita eles. Dá a eles sabedoria, dá a eles graça. Abençoa esses conselheiros. Dá a eles, meu Deus, a direção e a sabedoria para auxiliar, ó Deus, a criação do Vitor Hugo. E como ministro do Evangelho, eu declaro, eu consagro e apresento ao Senhor a vida do Vitor Hugo Rocha de Oliveira. E declaro sobre ele toda a bênção espiritual nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém
E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Graças a Deus. Deus te abençoe. Precisar da gente, nós estamos à disposição. Um abraço, viu? Tchau, neném. Deus abençoe. Voltar para os caminhos, hein? Deus te abençoe, viu, minha querida? Deus abençoe. Vamos aplaudir essa família abençoada. Deus abençoe, viu, irmã? Deus abençoe. Estou dizendo para voltar para os caminhos. Amém? Fique à vontade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus é bom. Sim ou não, meu irmão? Sim ou não? Irmãos, de pé mesmo, eu quero só dizer aos irmãos, olha, nós temos agora, quarta-feira, um grande culto e eu quero te convidar a estar conosco. É o culto do meio da semana, é um pit stop, né? É aquela parada para abastecer ali, uma palavra forte, oração de fé para abençoar a sua vida. Eu quero te convidar. Amanhã à noite, às 8 da noite, temos o culto das mulheres de fé. E olha, cada mês é uma mulher da Bíblia. E amanhã é a Dorcas, né? Dorcas, uma mulher abençoada. E eu quero te convidar, mulher. Quantas mulheres abençoadas temos aqui? Então amanhã, 8 da noite, não falte não. Vamos estar juntos aqui, em nome de Jesus. Erga a sua mão. Graças a Deus. Querido e bondoso Senhor, Deus de toda glória, de poder, nós oramos agora. E nós queremos, ó Deus, te agradecer por cada vida, ó Deus, que agora participou conosco, que está, ó Deus, indo para a sua casa. Deus, que esta palavra continue sendo ministrada ao coração. Que amanhã seja um dia de bênção na vida deles. Que seja uma segunda-feira abençoada. Meu Senhor, que na quarta-feira estejamos juntos. E na sexta-feira possamos estar diante do altar adorando ao Senhor. Orando e buscando a sua presença. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai. Que a graça bendita do Senhor Jesus. Que a doce comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, saindo ali tem espaguete na chapa, R$5. Amém? Passe lá em nome de Jesus. Fique à vontade. Teu sonho.